Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos fazer mais uma aula de matemática. Na aula de hoje a gente vai falar sobre mínimo múltiplo comum, que é o MMC, e o máximo divisor comum, que é o MDC. Por que a gente vai falar sobre isso na aula de hoje? Porque nós, voltando aqui, nós falamos na última aula sobre números primos, números compostos e fatores primos. E para isso a gente tem que recordar, o que são números primos? Os números primos são aqueles números que nós temos que são formados por, ele pode ser dividido por ele mesmo ou por um. Nesse quadro eu coloquei, por exemplo, o número 5. O 5 eu divido ele apenas por 5 e por 1. O 5 eu não consigo dividir por 1, o 5 eu não consigo dividir por 2, o 5 eu não consigo dividir por 3, o 5 eu não consigo dividir por 4. Então, ele é um número primo, o número primo 5. Aqui eu então mostrei para vocês quais são os números primos. 2, 3, 5, 7, 19, 17, 29, 37, 47, 59, 23, 13, 31, 43, 53, 67, 79, 89, 97, 83, 73, 71 e 61. Todos esses números, então, são números primos. Os demais aqui são números compostos, que são números formados a partir dos números primos. E eu decomponho esses números compostos em fatores primos. Por exemplo, o número 45. O 45, vamos lembrar o método de decomposição, é eu colocar, escrever o número e tentar dividir pelo menor, do menor para o maior. O menor número primo que eu tenho é o 2, 45 por 2 não dá certo, 45 por 3 dá certo? Sim. 45 por 3 deu 15. 15, dá para dividir por 2? Não. Por 3? Dá. 15 por 3 deu 5, ok. 5 dá para dividir por 2? Não. Por 3? Não. Por 4? Não. Por 5. 5 por 5 deu 1. Quer dizer, então, que o 45 é a multiplicação de duas vezes o número primo 3 pelo número primo 5 aí, tudo bem? Mas vamos lá. O que aconteceu esses dias? Júlio, vulgo eu, estava indo ao supermercado. E aí, no supermercado, eles não estavam vendendo como costumam se vender, as laranjas por peso. E aí, o que eles falaram para mim, Júlio? Nós estamos vendendo laranja hoje, é uma promoção, vai ser mais barato. Nós estamos vendendo o pacote. Este pacote custa R$10. E esse pacote que custa R$10 vem 20 laranjas. E aí eu pensei, meu Deus do céu, vale a pena, não vale a pena? Como é que eu vou fazer esse cálculo? E aí você tem que pensar o quê? Nos múltiplos. Por quê? Porque quando eu falo de múltiplo, significa que eu vou multiplicar para o mesmo número. Então, por exemplo, o múltiplo de 20 laranja, um saco, ó, tem um saco aqui com 20 laranja. Então, se você fosse pegar 2 sacos, qual que é o múltiplo, próximo múltiplo do 20? 20 vezes 1 deu 20. O próximo múltiplo de 20 vezes 2 dá 40. O próximo, com 3 sacos, seria quanto? 60. E assim eu saberia quantas laranjas viriam em quantos pacotes, ou na quantidade de pacote que eu mensurasse, que eu quisesse, ou que eu queria comprar, certo? Então, para isso que veio o MMC e o MDC. O MMC e o MDC são processos matemáticos que a gente vai ter para nos ajudar a, muitas das vezes, resolver equações, resolver expressões que requerem esses cálculos, certo? E aqui tem, o que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum. Mínimo significa o menor. Júlio, tem mais de um? Sim. Todos os números eles têm infinitos múltiplos. Olha para vocês verem, se eu perguntar assim, qual que é o MMC entre 3 e 5? O MMC entre 3 e 5, eu vou fazer aqui para vocês verem. Eu posso falar que é o 15, mas eu posso falar que é o 30, mas eu posso falar que é o 45. Todos são múltiplos, porém o mínimo menor é o 15. Mínimo menor. E para mostrar isso para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os múltiplos, tá? Então vamos multiplicando o 3. Vamos multiplicar ele por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10. Vamos colocar o resultado aqui, ó. Então 3 vezes 1 deu 3, 3 vezes 2 deu 6, 3 vezes 3 deu 9, 3 vezes 4 deu 12, 15, 18, vamos indo, gente. 21, vamos lá. Vou parar no 30, tá? 24, 27 e 30. Vamos fazer do 8, do 5, desculpa. 5, deu 5, deu 10, 15, 20, 25, 30, 35,
40. Parei no 45, tá ótimo. Parei no 45. Vamos fazer do 8 agora? Nossa, Júlio, que chato. Mas vamos lá. Estamos com tempo. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Agora eu vou circular aqui o que eles têm em comum. Primeiro eu vou circular entre o 3 e o 5. Entre o 3 e o 5 eu achei o 15. Tem outro. Tem o 30. Entre, então, o 3 e o 5, eu achei dois múltiplos comuns. 15 e 30. Agora eu vou circular entre o 3 e o 8. Então, múltiplos comuns entre o 3 e o 8, eu achei apenas, Júlio, achei apenas o 24, tá? Confere se é isso mesmo. O professor costuma errar também, humano. E entre o 5 e o 8, eu achei o 40 e só. 40. Agora, se eu perguntasse assim, gente, qual que é o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 5? Mínimo, 15. Qual é o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 8? 24. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 5 e 8? Entre o 5 e o 8 é o 40. Então, eles têm mais de um múltiplo em comum. Porém, eu preciso observar que nós vamos utilizar o mínimo, significa o menor. E para que você está querendo que eu aprenda isso, Júlio? Pelo amor de Deus, não aguento mais isso. Para você conseguir resolver operações com fração. Olha esses casos aqui. Toda vez que eu tenho uma adição e uma subtração no MMC, numa operação, eu vou precisar do MMC. E aí, pessoal, como eu falei em uma aula de regra de 3, eu tenho meio que um algoritmo para se resolver, que é um passo a passo. Mesma coisa eu vou ter que fazer aqui, para que vocês não confundam. Então, vamos com bastante calma neste momento, tá bom? Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 8 e 6? Vou pensar nos múltiplos do 8. Ó. 8, 16, 24, 8, 16, 24, 32, 40. Vou pensar no 6. 6, 12, 18, 24, 30. 24, falei 24 duas vezes. Então, o MMC é 24. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o 24 no denominador. E depois que eu coloquei esse 24 no denominador, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e dividir o valor que eu achei que é o MMC pelo denominador separado dos dois e multiplicar pelo de cima. Então, presta atenção no que eu vou fazer. 24 dividido por 8, ó, dividido por 8, deu 3. E aí o 3 vezes 3 deu 9. Aqui está o mais? Mantenho o mais. 24 dividido por 6 deu 4. O 4 vezes 1 deu 4. Então, quer dizer que 9 mais 4 deu 13. 13, 24. Essa é a minha resposta. Nossa, Júlio, não é fácil, mas também não é difícil, né? Agora aqui eu tenho uma multiplicação entre... eu tenho adição entre 1 sobre 2 mais 3 sobre 4 mais 5 sobre 6. Então, eu tenho que achar um mínimo múltiplo comum entre os três números, certo? Qual que é o MC entre 2, 4 e 6? Vou pensar, o 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20. Tá, já sei. 4. 4, 8, 12, 16, 20. Então, aqui entre 2 e 4 eu já achei o 4, o 8 e o 12. Vamos ver se vocês têm algum desses. Entre os 6 e os outros, eu tenho 6, 12, 18, 24, 30. Então, o 12 é o menor que é comum aos 3. Então, o MC aqui vai ser 12. E eu faço o mesmo processo, ó. 12 dividido por 2 deu 6. 6 vezes 1 deu 6. Mais 12 dividido por 4 deu 3. 3 vezes 3 deu 9. 12 dividido por 6 deu 2. 2 vezes 5 deu 10. Certo? Então, a resposta é 6 mais 9 deu 15, mais 10 deu 25 sobre 12. Essa seria, então, a nossa resposta aqui, certo? Agora, vamos falar sobre o MDC. Diferente do MMC, o MDC é o máximo, o maior divisor que é comum entre dois ou mais termos. Então, vamos lá. Dados dois ou mais números, temos-se, ou denomina-se, máximo divisor comum, que é o MDC, desses números, o maior desses divisores. Então, se você pegar aqui, por exemplo, o número
12, eu divido 12 por 1, que dá 12, por 2, que dá 6, por 3, que dá 4, por 4, que dá 3, por 6, que dá 2, e por 12, que dá 1. O 36 eu divido ele por 1, certo? Que vai me totalizar em 36, por 2, que deu 18, por 3, que deu 12, por 4, que deu 9, por 5 não, 6, que dá 6, por 7 não, 8 não, 9, que dá 4, 10 não, 11 não e 12. O 18 eu divido ele por 1, que dá 18, por 2, que dá 9, por 3, que dá 6, por 4 não, por 5 não, por 6, que deu 3, por 7 não, por 8 não, por 9, que dá 2, por 10 não, por 11 não, 12 não, 13 não, depois só pelo 18. Então, se eu perguntasse o maior divisor comum entre todos esses números é o quê? O 6 entre os três, né? Ó, o 6 está aqui, o 6 está aqui, o 6 está aqui, ó. Entre os três. Júlio, eu quero saber entre o 12 e o 36. Aí você olha aqui, ó, só os dois. Júlio, eu quero saber entre o 36 e o 18. Aí eu tenho 9. Mas entre os três, o máximo divisor comum seria-se o 6 aqui, certo? Vamos calcular então o MDC entre esses números aqui, ó. MDC entre 16 e 36 e entre 30 e 36. Então, o 16, ele dá para se dividir por 1, que dá 16, por 2, que dá 8, por 3 não dá, por 4, que dá 4, por 5 não dá, por 6 não dá, por 7 não dá, por 8 dá, que dá 2, por 9 não dá, 10 não dá, 11 não dá, 12 não dá, 13 não dá, 14 não dá, 15, só 16 mesmo. O 36 eu consigo dividir. Eu fiz 36? Fiz. O 36 já tem a resposta, ó. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12. Vamos aproveitar. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12. Então, qual que é o máximo divisor comum entre eles? O máximo divisor comum seria o 4 aqui. Entre o 30 e 36. 36 já tem pronto, né? 1, 2, 3, 4, 6, 9 e 12. É isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12. Isso mesmo. Do 30 eu tenho. 30 dá para dividir por 1, que dá 30, por 2, que dá 15, por 3, que dá 10, por 4 não dá, porque daria 7,5, por 5, que dá 6, certo? Por 6, que dá 5, por 7 não dá, por 8 não dá, por 9 não dá, por 10 dá, por 11 não dá, por 12 não dá, por 13 não dá, por 14 não dá, por 15 não dá. 16 também não dá, 17 não, 18 não, 20 não, depois só dá por 30. Então, o maior divisor comum entre esses dois é o qual? O 3 mesmo? Ah, não, 6. Então, o maior divisor comum é o 6 entre o 30 e o 36 aqui, certo? Como é que eu faço o método da fatoração simultânea? O método da fatoração simultânea é o seguinte, gente. Eu pego e coloco 20, coloco 36 e vou fatorando em fatores primos e números primos. Então, eu divido, por exemplo, o 20 e o 36, eu posso dividir por 2, ambos, tá? 20 e 36 por 2 dá, fico com 10, 36 por 2 deu 18. Ok, 10 e 18, como é que eu posso dividir ambos? Posso dividir por 2 de novo. Dá 5 e dá 9, certo? 5 e 9. Eu dividindo 5 por 9 dá para me dividir quanto? Eu vou dividir só o 5, porque o 9 não dá, né? O 5 só divide por 5, certo? Ah, Júlio, quero fazer o 9 primeiro. Pode fazer, ó, não faz diferença, eu vou mostrar para vocês. Às vezes os meus alunos preferem os números menores. Então, você pode pegar o 9 e dividir, por exemplo, por 3. Porque aí você continua com o 5 aqui, mas o 9 que vai virar 3. E agora você divide por 3 novamente, que aí você continua com 5 e aqui vira 1. Aí agora você divide por 5. Dividindo por 5, o que que você vai ter? Você vai ter o quê? Você vai ficar com 1 e 1. Júlio, e aí? O que que isso significa? O que que eu achei? Qual foi o maior divisor que você conseguiu para os dois? Foi qual? Foi o 2. Então, o máximo divisor comum, quando você conseguiu dividir os dois, foi o 2 aqui. Certo? Muito bem, vamos fazer um exercício para a gente aprender, para a gente fixar esse conteúdo. Olha aqui.
Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feita na máquina A cada 3 dias. Na máquina B, a cada 4 dias. E na máquina C, a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, após quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? Então, eu tenho que achar um MC entre quem? Entre o 3, o 4 e o 6. Então, eu vou achar MMC entre 3, 4 e 6. O menor múltiplo comum entre 3, 4 e 6. Vamos fazer os múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15. Beleza. 4, 4, 8, 12. Já achei o 12. Vamos ver se 6 também dá. 6, 12. Então, o MMC entre eles é o número 12. Se a manutenção foi dada no dia 2 de dezembro, dado dia 2 mais 12 dias, o próximo dia de manutenção é dia 14 do 12 aqui. Ok? Bem fácil, bem simples de se resolver. Vamos para o mais legal. Uma indústria de tecido fabrica retalhos de mesmo comprimento. Após realizar os cortes necessários, verificou-se que 2 peças restantes tinham as seguintes medidas: 156 centímetros e 234 centímetros. O gerente de produção, que deve que não era bobo nem nada, ele falou o seguinte, deu a ordem para que o funcionário cortasse o pano em partes iguais de maior comprimento possível. Como ele poderá resolver essa situação? Eu tenho que achar, gente, o máximo divisor comum entre eles, certo? Vamos lá. 200 MDC, tá? MDC entre 234 e 156. Para a gente não perder muito tempo, a gente vai começar a fazer o seguinte, a fazer o máximo, já do máximo deles. Então, o máximo, o maior número que eu tenho é 234. Então, eu vou pegar o menor, que é o 156, e vou tentar dividir. 234 dá para dividir por 156? Não. Não dá. Então, não pode ser o 156. Então, não posso colocar um pedaço de 156 e 2 pedaços de 156 aqui, que não cabe. Vamos pensar. O próximo divisor que o 156 vai ter é o grande, sim. Vamos pensar. O 156 é a metade dele, que é o 78. Se você pegar o 78, aqui eu formo 2 pedaços, beleza? Então, 156 por 78 dá 2, dá exato. E 234 por 78 dá 3. Então, a gente já descobre que o MDC entre os dois é o 78. Dessa forma, você pode pegar esse retalho que tem 156 centímetros e cortar em 2 pedaços de 78. E o retalho que tem 234 centímetros, você pode pegar e cortá-lo em 3 pedaços de 78. Então, o maior valor, ou de retalho que vai ficar, seria 78, que seria a nossa resposta. Tudo bem? Pessoal, então nós aprendemos então o método MMC, MDC e como fazer faturação simultânea, que é a faturação ao mesmo tempo de 2 números. Tudo bem? Queria agradecer a participação de todos vocês na nossa aula. Um grande abraço e vejo vocês na próxima. Valeu!